uma empresa de renome, que tem vários clientes grandes no país, para mostrar o que estava, quando começou a retirar o pastilhamento desta obra, e o que foi achado. E eu tenho uma análise das patologias aqui. O memorial da resistência foi feito, análise de arrancamento também, nós temos também, para mostrar o problema do piso. A gente tem a análise de arrancamento de todos os pisos, das necessidades. Lá as trincas horizontais, o relatório, análise, o laudo que foi enviado, que a empresa que está executando solicitou, quando viu realmente a problemática do revestimento, as trincas horizontais de grandes espessuras do reboco, que estava por trás, os rebocos chegam a 8 centímetros, o reboco do teatro, onde a norma diz que a cada 5 centímetros ela tem que ter pelo menos telas de ancoragem, lá não possuía nenhuma. Lá não possuía nenhuma tela de ancoragem. Fissuras retangulares de retração de argamassa nos rebocos, de alta espessura. O relatório tem fotos. Será? Nestas, as placas de reboco estão chocas e a análise, a patologia manda que todas sejam removidas. A heterogeneidade na aplicação dos materiais de chapisco, reboco e cola nas pastilhas. É sugerido que não se mistura argamassa para chapisco, embolso e cola de procedências diferentes, ou industrializa todos os materiais, ou todos são produzidos na obra, com os mesmos materiais básicos. Isso não foi visto. Juntas de dilatação existentes estão totalmente equivocadas no seu dimensionamento e execução. Deteriorização de argamassa de reboco, fragmentação e pulverização. Ampliação em dias muito quentes com insolações sem cura. Desplacamento dos revestimentos em granito. O granito estava também desplacando todos. E vale salientar que só foi feita uma parte da substituição também na planilha, a gente precisou aditivar essa parte. Falta de juntas de dilatação e dessolenização. Erro de aplicação pela má distribuição de cola em toda a superfície de placa e falta de manutenção e reposição dos rejuntamentos, que permitem a entrada de água. Falta de juntas verticais, com impedimento de dilatação e retração dos revestimentos cerâmicos. Aplicação da cola no tempo errado, além do tempo permitido ou melhor já vencido o prazo de aplicação. Vê isso nas fotos que tem no relatório. Falta de aplicação, faltou o arraste. Nessa mesma foto mostra a falta de cobrimento da norma de armação, provocando a oxidação e deteriorização da armação com os estufamentos dos revestimentos e quebra de revestimentos. Aplicação direta da cola da pastilha na impermeabilização, o neutrol, da vida do baldrame e da fundação, sem o chapisco, ocasionando o desplacamento de revestimento cerâmico. Senhores, tudo isso que eu estou falando está no relatório do laudo técnico enviado que a empresa fez e nos passou vários pontos dessa patologia por falta de uma impermeabilização correta, observadas principalmente pelo lado interno do prédio. Juntas de dilatações totalmente equivocadas e erradas na sua execução. A falha de aplicação das cerâmicas com o uso do famoso martelo de borracha, que amassam as linhas da cola, sem o arraste e deixa em torno de 50% sem o contato da cola com superfícies de reboco e da placa das pastilhas. Volto a enfatizar, tudo isso tem fotos. Tudo isso tem fotos no relatório que estou falando, todas com fotos. A conclusão do relatório, ela fala o seguinte: conclusão e recomendações para uma boa execução da revitalização da fachada do Teatro de Juiz Rosado. As juntas de movimentação e dessolenização executadas de formas incorretas. As juntas executadas em nada contribuíram para a durabilidade e segurança dos revestimentos das fachadas, pois foram executadas totalmente equivocadas, que podem ter sido decorrentes de falhas de projetos das juntas de movimentação e dessolenização. Erro de execução das juntas pela heterogeneidades e métodos de aplicação, onde foram verificados 2 tipos de juntas aplicadas. A pseudo-juntas com filetes de 2 milímetros
com somente selante, e a pseudojuntas com somente o limitador de profundidade, sem o selante e com largura de junta insuficiente. As pseudojuntas são executadas por debaixo das pastilhas de revestimento. Execução absurdamente errada, pois a principal função da junta é de permitir a dilatação e retração do seu revestimento. As pseudojuntas aplicadas em locais e espaçamentos errados. O correto sempre nas interfaces de vigas com encolhamento das alvenarias ou panos largos não ultrapassarem 6 metros. Faltar a execução das juntas de dessolenizações. O preenchimento das juntas foi observado que antes da aplicação do selante, o posicionamento correto do limitador da profundidade ou a fita isoladora, permitindo termos da área de adesão correta, sem o terceiro ponto de aderência. É no acabamento que também conseguimos remover as eventuais bolhas de ar que podem surgir na aplicação incorreta do selante. Correto é aplicar em 45 graus, assim como garantir o contato perfeito, desde com as paredes das aberturas das juntas, além de assegurar uma boa visão. O prime, alguns fornecedores de selante sugerem o uso de prime, e neste caso deve aplicar o produto para o tipo de selante utilizado. Aplicar o selante em temperaturas mais amenas para evitar a sobrecarga inicial de compressão ou tração extrema. Isto influenciará no modo em que ela irá trabalhar. Selante, tarocel e rejuntes de boa qualidade e atendendo os dimensionamentos da sua aplicabilidade. Isso é sugerido e não usar a diferença. Conclusão, executar todas as juntas de movimentações e dessonizações em todas as fachadas, inclusive nas fachadas onde temos os granitos, pois também precisamos de dilatação e retração. Isso nós fizemos. Obedecer e seguir as especificações dos materiais aplicados e suas compatibilizações e fazer a impermeabilização das ranhuras das juntas e se aplicar o limitador de profundidade. Também foi executado agora na nova obra. Fizemos de acordo com a norma e como o laudo técnico foi sugerido. O assentamento das pastilhas, as falhas nas aplicações de revestimentos cerâmicos podem ser notadas nas ranhuras nos filetes da cola, da cerâmica intática e da cerâmica sem cola. Aqui cabe mais uma observação muito usual no assentamento errado da cerâmica, que é a utilização do famoso martelinho de borracha, como eu disse há pouco. O que o laudo sugere? Que é necessário a substituição total de todo o revestimento cerâmico das fachadas, pois o desplacamento vão continuar devido às falhas de execuções de suas aplicações, colocando os usuários em risco de nova aplicação, verificando o tempo de cura do reboco, proibir o uso do martelo de borracha, treinar os colaboradores na aplicação correta das pastilhas, principalmente quanto ao arraste da placa cerâmica, não assentar as pastilhas em paredes com desaprumos e fazer as mestras corretas. Isso foi executado desta forma. Foi abolido o martelo de borracha na pastilhamento e foi feito por arrastos e com treinamento, todos os seus funcionários. Reboco, um erro gritante de execução foi constatado pelas espessuras acima de 5 centímetros, como eu falei anteriormente. Tem lugares com medindo espessuras de até 10 centímetros de reboco, sem aplicação de tela de aderência e estruturação nenhuma. Pelas fotografias do relatório, nota-se as diversas trincas horizontais que podem ser decorrentes dessa sobrecarga adicional às fachadas, provocando uma flecha ou um recalque das vigas de sustentação da alvenaria. Mais uma vez, notou-se pelas várias camadas aplicadas com heterogeneidade de materiais, não recomendado, pois criam zonas de desplacamento entre camadas pelos diferentes graus de coeficiente de dilatações. Foram aplicadas o chapisco e cola por cima de reboco com quadros de retrações e trincas. Colchão de retalho, não recomendado. Verifica os prumos e alinhamentos de face das fachadas irregulares. A conclusão disto, que o relatório orienta que, devido à heterogeneidade dos materiais aplicados, excessos de trincas diversas, desagregação do reboco, falta de telas de estruturação em espessuras acima das especificadas, reboco com excessos de panos de retração, a recomendação é a substituição total do reboco para garantir a qualidade e a durabilidade e integridade do revestimento das fachadas. Pelas fotografias, nota-se as trincas chegaram e ultrapassaram as alvenarias. Nesses locais, as trincas horizontais da orientação é o reforço estrutural com armação e tela de estruturação. Manter a homogeneidade dos materiais aplicados, todos industriais ou todos fabricados na obra.
fazer a cura à umidade, respeitar o tempo de cura do reboco antes de aplicar a cerâmica. O chapisco, com a remoção do refazimento total do reboco, o chapisco por decorrência também deve ser refeito em sua totalidade. Aplicar o chapisco em alvenarias limpas de pó e com a prévia de umidificação. Fazer uma cura úmida. Manter a homogeneidade dos materiais aplicados, todos industriais ou todos fabricados na obra. O seu rejuntamento. Respeitar o tempo de cura da cola das pastilhas. Utilizar material de boa qualidade e compatível com as especificações das pastilhas e local de aplicações. E fazer a limpeza final com material adequado. O revestimento em granito não foram observadas as presenças de juntas de movimentação, nem dessolanização dos panos de granito das fachadas. Isso pode estar provocando o desplacamento também de suas placas de granito nas fachadas. É necessária a remoção e reinstalação de todos os granitos, devido aos choques observados, pela já deteriorização superficial de muitas placas e principalmente pela falta de juntas de movimentação e dessolanização. Muitas placas já estão soltas e apenas apoiadas na placa inferior. Isto é perigoso, pois o desplacamento pode ser de várias placas simultâneas. Onde vemos pela fotografia a trinca vertical das placas do granito, é necessário verificar e é bem provável que seja decorrente a expansão e deteriorização das armaduras do pilar, fazer o esforço estrutural e reaplicar o granito com suas juntas. Senhores, esse é um relatório técnico de uma empresa renomada, de uma empresa que tem vários clientes grandes no país, que passou para a empresa que está executando, mostrando a necessidade do aditivo também do teatro, porque, inclusive, também como ele fala aqui do quantitativo de pastilhas também foi aquém do que era necessário para o teatro. Todas essas obras do corredor que falei aqui, passou por aditivo e justifiquei o porquê destes aditivos.